Pare. Não role a tela. Essa pessoa que veio imediatamente à sua mente. O cansaço no rosto dela não é normal. O silêncio que se instalou entre vocês não é só uma fase ruim. Você foi colocado na vida dela como um guardião de aliança. E Deus tem uma palavra específica para você hoje, sobre como lutar por quem você ama quando a pessoa já não tem mais forças para lutar por si mesma. Você sente no seu próprio corpo. É um cansaço que não sai com sono. Sua alma está em estado de alerta constante, mesmo quando a casa está em silêncio. Você deita a cabeça no travesseiro e sua mente começa a trabalhar, tentando encontrar uma solução, uma palavra, um caminho para tirar essa pessoa do lugar onde ela entrou. E você acorda mais cansado do que quando deitou. E essa exaustão te leva para a paralisia. Falar ou calar. Pressionar para que ela se abra ou dar um espaço que parece frio. Cada decisão parece errada. Você tenta conversar e a conversa vira uma discussão. Você se cala para não brigar, e o silêncio parece uma concordância com a derrota que se instalou no olhar dela. Você se sente impotente, um espectador dentro da sua própria casa, na guerra pela alma de quem você mais ama. E essa guerra desce para a mesa de jantar. Ela se torna o elefante na sala. A pessoa que você ama está presente de corpo, mas a alma dela está distante. As risadas de antes foram substituídas por um cuidado administrativo, uma gestão de crise. Seus filhos, se vocês os têm, sentem a tensão no ar. Aquele lar que era um lugar de paz, hoje parece um território ocupado por uma tristeza que ninguém tem coragem de nomear. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, vou descrever onde a alma da pessoa que você ama realmente esteve nos últimos meses. E por que a sua sensação de impotência foi, na verdade, o primeiro alvo do ataque. Você vai entender que o silêncio que te assusta tem um nome e uma origem. Segundo, vou te dar uma palavra em hebraico, um nome que define o seu chamado de lealdade nesse exato momento. E quando você ouvir o significado dessa palavra, você vai entender qual é a sua posição na batalha pela vida dessa pessoa. Terceiro, vou selar sobre você 3 nomes de identidade que ativam a sua autoridade como guardião do pacto que vocês têm. Se você sair no meio, sai sem o selamento e sem entender o seu papel na guerra que está acontecendo debaixo do seu teto. E há uma 4ª coisa que eu vou colocar nas suas mãos antes desta mensagem fechar. Algo que Boaz precisaria ter em mãos, mas Salomão deixou registrado para o Filho de Deus, que precisa atravessar o dia comum, e que cabe na primeira hora em que você acorda, antes mesmo de olhar para o lado e sentir o peso da preocupação. Não é livro para estudar, é instrumento para sustentar o peso de ver quem você ama se apagando e não saber como ser a cobertura. Eu volto a isso. Por enquanto, fica. O que você está sentindo não é só preocupação. É o chamado de um guardião. É a sua alma reconhecendo que o seu posto de sentinela da aliança está sendo atacado. E um guardião precisa de mais do que boas intenções. Ele precisa de estratégia. Antes de eu te entregar essa palavra, preciso que você entenda algo profundo sobre a sua posição. Sua presença aqui não é um acidente, é uma convocação. Se você reconhece o peso do que eu descrevi e sabe no seu espírito que esta palavra é para você, faça um ato profético simples. Escreva presente aqui nos comentários para que o céu registre que o guardião da aliança atendeu ao chamado. E sobre exatamente isso, sobre esse olhar vazio à mesa do jantar, sobre essa porta do quarto que se fecha mais cedo, sobre essa aliança de casamento que parece mais pesada no dedo durante a madrugada, há algo que Salomão deixou registrado, uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não funciona com a mesma força na sua mão. Antes de eu te dar a palavra, preciso que você reconheça 5 coisas que estão acontecendo debaixo do seu teto,
não como uma profecia do futuro, mas como uma fotografia do seu presente. São 5 sinais de que a guerra pela alma da pessoa que você ama já começou e que você foi convocado para a linha de frente. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu vamos saber por que você parou aqui. O primeiro sinal é a alegria que se apaga. A risada da pessoa que você ama mudou de cor. As pequenas coisas que antes traziam luz ao rosto dela, agora são recebidas com um suspiro cansado, quase imperceptível. O que parece ser apenas estresse ou cansaço é, na verdade, uma erosão espiritual acontecendo em tempo real. É um sinal claro de que a fonte de alegria dela está sob um ataque direto e o inimigo está tentando convencê-la de que a vida se resume à cinza. O segundo sinal é o isolamento sutil. Ela começou a se afastar, primeiro da comunidade, depois dos amigos e agora, sutilmente, de você. Não são grandes brigas que causam a distância, mas um acúmulo de pequenos espaços, conversas adiadas, olhares que não se encontram. É a tática clássica do predador: isolar a presa do rebanho, cortá-la de qualquer voz de socorro e, principalmente, da sua cobertura espiritual. Esse isolamento não é uma escolha dela, é uma estratégia contra ela. O terceiro sinal é o rosto no espelho. Você olha para a pessoa que você mais ama, talvez de manhã enquanto ela se prepara para o dia, e por um instante você não a reconhece. Há um vazio no olhar, uma postura curvada pelo peso que ela carrega em segredo. Pior, ela mesma se olha no espelho e não se enxerga mais ali. O que o mundo chamaria de uma crise de identidade ou baixa autoestima é, na verdade, um ataque para apagar a imagem e semelhança de Deus que ela carrega. E sobre esse suspiro de derrota em frente ao espelho que você reconheceu agora, eu já deixei o instrumento te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome hebraico do seu chamado de lealdade ainda não foi dito. O quarto sinal são os ataques no pilar. A guerra se intensificou exatamente na área de maior força e identidade do seu parceiro. Se ele era o provedor inabalável, o ataque veio nas finanças. Se ela era a fortaleza da saúde e do bem-estar da casa, o ataque veio sobre o corpo dela. É uma manobra militar precisa, desenhada para quebrar a autoconfiança, fazê-la duvidar do seu próprio chamado e destruir o pilar que sustenta a identidade dela. E o quinto sinal, o mais profundo, é a guerra contra a aliança. De repente, pequenas discussões sobre o futuro de vocês começam a surgir do nada. Dúvidas sobre o propósito do relacionamento, sobre se vocês ainda fazem sentido juntos, são plantadas na mente dela. O que parece um problema conjugal comum é, na verdade, um ataque direto ao poder espiritual que a unidade de vocês representa. Porque o inimigo sabe que uma aliança selada por Deus é uma arma que ele não consegue derrotar. Esses 5 sinais que você acabou de reconhecer não são sintomas de um colapso. São os sinais de um despertamento. Não o despertamento da pessoa que você ama, ainda não. O despertamento do guardião que vive em você. E o nome do que está despertando em você está guardado em uma única palavra hebraica, uma palavra que vai redefinir o seu papel nesta guerra. Antes de eu te mostrar o instrumento que Salomão deixou para o dia comum, preciso te dar o nome hebraico do que você foi chamado a carregar. Porque o instrumento só faz sentido depois que você souber o nome do seu pacto. E há uma palavra em hebraico que define exatamente o amor leal que age, uma palavra que recontextualiza todo o seu sentimento de impotência. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia sobre seu papel. E o que vem agora vai te explicar por que tudo aconteceu nesta ordem. E carregar esse sentimento de impotência, de ser um espectador da guerra pela alma de quem você ama. Isso não é o que Boaz viveu, e não é o que Salomão preparou para você. Ele preparou outra coisa, e essa outra coisa é o que vou te entregar agora. Não é teoria, é instrumento. O código da sabedoria de Salomão é o instrumento que Salomão deixou para o Filho de Deus, que precisa atravessar o dia comum sem perder o que recebeu na intimidade, especialmente
quando a batalha é pela aliança. Quando você tenta conversar e a sua frustração fala mais alto, transformando uma ponte em um muro, você precisa de um código que te ensine a ser cobertura, não o acusador. Quando você chega em casa e o silêncio pesado do ambiente te esmaga, e você não sabe como ser o porto seguro porque você mesmo está afundando, você precisa de um instrumento que mude a atmosfera antes de você abrir a boca. Quando você se vê andando como uma vítima, reagindo aos ataques em vez de se antecipar a eles. Você precisa de um manual que te devolva a postura de quem tem um mandato para proteger sua casa. E se você está sentindo nesse momento que isso é exatamente o que você precisa, antes mesmo de eu continuar, coloca o polegar agora sobre o link no primeiro comentário fixado. Não clica ainda, só coloca o polegar. Sente o peso da decisão antes de tomar a decisão. Este código não é um método para fazer mais, é um instrumento para sustentar mais. Ele não treina você para ser um cônjuge melhor, ele cobre você para que você possa ser o guardião que foi chamado a ser. Ele te mostra onde a sua impotência espiritual está sendo usada pelo inimigo, para criar um abismo entre vocês antes que isso vire mais uma briga e mais uma porta batida. Ele interrompe o ciclo de reação e paralisia antes que ele vire o próximo domingo à noite de silêncio e distância. E o próximo domingo à noite chega antes do que parece, e vem com 2 selos para o seu lar, não para o seu desempenho. O primeiro selo é o ritual do sono do justo. É um áudio. Você não lê. Você deita. E o que você ouvia chamado de insônia, hoje vai chamar de vigília não selada. E vai aprender a selar a noite com o nome certo, na ordem certa, na voz certa, protegendo sua mente e a sua casa enquanto você descansa. O segundo selo é o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã. 7 frases curtas, uma para cada manhã da semana. Para você não acordar mais sem identidade, para você atravessar a primeira hora do dia com a postura de quem foi enviado para a batalha e não com a postura de quem foi atropelado por ela. E essa hesitação que você está sentindo agora não é dúvida sobre o instrumento. É a própria impotência espiritual, o mecanismo do inimigo atuando dentro de você nesse exato momento, fazendo o que ele sempre faz: empurrar você para fechar a janela, para adiar a decisão, para acreditar que não vai adiantar. Você reconhece esse padrão. Ele veio sob outras formas. Foi a hora de orar pela pessoa que você ama e o sono chegou. Foi a hora de abrir a Bíblia para buscar direção e o telefone tocou com uma urgência falsa. Foi a hora de quebrar o ciclo do silêncio e o medo da briga apareceu. Hoje, a hesitação que você sente é a confirmação de que você está exatamente no ponto onde a virada acontece. Quem hesita aqui é quem mais precisa estar aqui. E é justamente por isso que o próximo bloco existe. Você tem 7 dias para usar e sentir. 7 dias completos. Se em 7 dias o instrumento não tiver tocado o que precisa ser tocado em você, se a sua postura de intercessão não tiver ganhado peso e direção, você devolve. Sem pergunta, sem justificativa. E os 2 selos, o ritual e os decretos, ficam com você mesmo se você devolver. São seus sem condição. Mas eu preciso ser direto contigo. O risco real não é gastar menos que um almoço de quinta na padaria. O risco real é o próximo domingo à noite chegar e você ainda estar de mãos vazias, vendo o abismo silencioso crescer. Esse é o risco que tem rosto. E talvez você esteja se perguntando agora algumas perguntas que merecem resposta antes de seguirmos. Talvez você pense: meu parceiro é muito cético, ele nunca aceitaria algo assim. Este instrumento não é para ele, é para você. É a sua arma, o seu manual de intercessão e cobertura. A mudança no mundo espiritual começa com quem tem o mandato, e hoje quem tem o mandato é você. Você não precisa da permissão dele para lutar por ele. Ou talvez, como um guia digital pode interferir numa guerra espiritual tão pesada? Porque não é um guia, é um arsenal de decretos e uma estratégia de sabedoria. A funda de Davi era só uma pedra e uma tira de couro. Deus não usa a complexidade,
usa a obediência ligada ao instrumento certo. E talvez você pergunte, por que eu preciso dos decretos da manhã se o problema é com meu cônjuge? Porque um soldado ferido não pode lutar por outro. Antes de ser cobertura, você precisa estar coberto. É a sua máscara de oxigênio. E ainda assim, se você quer só o guia, ele já é suficiente. Mas a casa completa é com os três. Várias pessoas aqui no canal, homens e mulheres que vinham dividindo a cama com um estranho, sentindo o peso da aliança no dedo durante a madrugada, atravessaram a primeira semana com o ritual do sono e descreveram a sensação como: eu parei de lutar contra meu cônjuge nos meus sonhos e comecei a lutar por ele. Várias pessoas aqui no canal, gente que vinha paralisada sem saber se falava ou se calava, começou a usar a chave de 2 minutos antes de uma conversa difícil e descreveu a postura como a de um advogado de defesa, não um promotor. Várias pessoas aqui no canal, pais e mães que viam o olhar vazio dos seus parceiros à mesa do jantar, usaram os decretos da manhã por uma semana e descreveram o primeiro resultado não neles, mas nos filhos que disseram: pai, você parece mais calmo hoje. Talvez daqui a 3 horas você vai estar deitado na cama de novo, sentindo a ausência da pessoa que está ao seu lado, lembrando que viu este vídeo e ainda assim não estendeu a mão. Talvez no próximo domingo à noite, a impotência que você sente vai te visitar de novo e você vai pensar: eu sabia o nome do ataque, eu só não tinha o instrumento na mão. Talvez no próximo aniversário de casamento, você vai estar olhando uma foto antiga de vocês e a lembrança da alegria que vocês tinham vai bater como uma pontada de luto e você vai desviar o olhar em silêncio porque você não terá o instrumento para lutar pela alegria dele de volta. E o abismo silencioso continua chegando, com o mesmo despertador, com o mesmo café, com a mesma porta da empresa abrindo na segunda-feira. O link está no primeiro comentário fixado para você. Não para todos, para você. Quem precisa atravessar o próximo domingo à noite com o instrumento na mão, clica agora. E quando você fizer isso, quando você abrir esse link, você não está comprando um livro. Você está aceitando um instrumento que Salomão preparou para o seu dia comum. E o que você vai entender a seguir, quando ouvir a palavra hebraica que vem agora, vai mudar a forma como você lê tudo o que aconteceu até aqui. A palavra hebraica que define exatamente o chamado que está pesando sobre você, essa mistura de amor, dever e angústia, é uma palavra que Salomão conhecia bem. Uma palavra que define o que Deus sente por você e o que Ele te chama a sentir pela pessoa que Ele confiou a você. A palavra é chesed. Pronuncia comigo em voz baixa, resed, com a garganta arranhando um pouco no começo. Chesed. A tradução comum é bondade ou misericórdia, mas isso é muito pobre. Chesed é amor de aliança, é uma lealdade que age. É um compromisso que se recusa a abandonar o outro, não importando o custo, não importando o silêncio, não importando a distância. É o amor que resgata. Não é um sentimento que vai e vem. É um chamado, uma posição, uma identidade. E quando você ouve essa palavra, chesed, algo dentro de você estremece porque você reconhece. É o nome do peso que você carrega no ombro. É o nome da sua vigília na madrugada. É o nome da sua vontade de lutar por quem parece ter desistido de lutar por si mesmo. E sobre esse amor leal, essa cobertura, está escrito no Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esta não é uma promessa para quem não tem problemas. Esta é uma declaração de estado para quem entende que sua segurança não vem da ausência de guerra, mas da presença de uma aliança. Quem pode dizer essa frase com a alma em paz é quem está operando debaixo do manto do chesed. Não quem se esforça para estar, quem está. E a história de um homem chamado Boaz nos mostra como é o rosto desse amor em ação. Boaz não era um jovem sonhador. Era um homem de posses, um homem de nome, que um dia levanta os olhos e vê, no canto do seu próprio campo, uma viúva estrangeira, Ruth, respigando o que sobrava da colheita. Ele sentiu o peso do seu chamado como Goel, um parente resgatador.
Ele tinha o dever da aliança, mas havia outro parente na frente dele na linha de sucessão. Havia um obstáculo legal. O problema de Boaz era concreto e talvez se pareça com o seu. Ele via a necessidade, a vulnerabilidade, a honra de uma mulher em risco. Ele sentia em sua alma o chamado para ser a cobertura, mas a situação era delicada. Uma ação errada poderia trazer mais vergonha sobre Ruth, não proteção. Sua impotência não vinha da falta de vontade, mas da complexidade da situação. Ele precisava de mais do que bons sentimentos. Ele precisava de sabedoria. E a sabedoria que Boaz recebeu e aplicou não foi um raio que caiu do céu. Foi uma estratégia divina em etapas. Primeiro, ele agiu no que podia controlar. Deu ordens claras e discretas aos seus homens para protegerem Ruth, para deixarem cair grãos de propósito para ela colher. Ele criou um perímetro de segurança e provisão sem humilhá-la. Isso é Chesed em ação. É a sabedoria que sabe proteger antes de anunciar. A operação aconteceu no dia comum. Boaz foi para a porta da cidade, o lugar onde as questões legais eram resolvidas. Ele não foi com uma espada, não foi com um discurso inflamado. Ele foi com testemunhas, com conhecimento da lei, com uma oferta preparada. Ele se sentou e esperou. Ele usou a sabedoria do sistema para honrar a aliança que sentia no coração. Ele agiu com a calma de quem sabe que não está lutando sozinho. A virada aconteceu quando o outro parente, aquele que tinha o direito legal antes de Boaz, recusou-se a assumir a responsabilidade. Naquele momento, a sabedoria estratégica de Boaz brilhou. Ele não tinha apenas o desejo, ele tinha o plano. Ele publicamente declarou seu direito e seu dever de resgatar não apenas a terra, mas a mulher, Ruth. Ele não a salvou em segredo. Ele restaurou sua honra em público. E o que Boaz fez, em meio à complexidade da lei e do costume, você pode fazer agora, no meio da complexidade do silêncio e da dor. Porque a chave é a mesma. O amor leal, o Chesed, ainda opera. E o instrumento que Boaz precisou improvisar, a sabedoria que ele precisou aplicar sob pressão, Salomão deixou registrado de forma permanente. Esse instrumento, esse código, é o que está te aguardando no primeiro comentário fixado. Lembra do campo que eu te falei no começo deste vídeo? O campo onde a pessoa que você ama parecia estar colhendo apenas as sobras, o resto de alegria, o resto de esperança? Esse Chesed que você acabou de receber é a sua autorização para entrar nesse campo, não como mais um espectador, mas como o dono da terra, que tem o poder de ordenar que a colheita seja abundante de novo. E o instrumento que Salomão deixou é a forma de você fazer isso. E agora que você tem o nome do seu chamado, eu preciso te entregar 3 coisas. O tipo do seu chamado específico como guardião, 3 nomes que vão te carregar até o fim do ano, e as armas para você não perder o território que começou a reconquistar hoje. E há uma 4ª coisa que ninguém ainda te disse. Vamos começar pelo tipo. E antes de eu selar os 3 nomes sobre você, eu preciso que você se reconheça em qual tipo de chamado você está. Porque os nomes mudam dependendo do tipo, e o instrumento se aplica de forma diferente em cada um. A sua guerra tem um nome, e o seu posto de batalha também. O primeiro tipo é o guardião do pacto matrimonial. Você sabe que é você se o ataque vem diretamente na forma de conflitos, frieza e silêncio entre você e seu cônjuge. Se o que era cumplicidade virou um silêncio administrativo. Se o que era intimidade virou um campo minado de palavras não ditas. Você só é atacado aqui com essa intensidade porque a força da sua unidade matrimonial é uma ameaça perigosa no mundo espiritual. O segundo tipo é a sentinela da linhagem. Você sabe que é você se o ataque sobre seu parceiro parece uma ponte para atingir seus filhos, suas finanças ou o legado da sua casa. Se a crise do seu cônjuge está desestabilizando a paz dos seus filhos, o futuro deles, a identidade da sua família. O inimigo não está atacando apenas seu parceiro, ele está atacando a próxima geração através dele. Sua posição é a de uma sentinela que guarda o futuro da sua casa. E o terceiro tipo é o restaurador de brechas.
Você sabe que é você se foi chamado para alguém que carrega feridas profundas do passado. O ataque vem sempre reativando traumas antigos, vícios, padrões familiares destrutivos na vida do seu parceiro. O inimigo está usando o passado dele para tentar destruir o futuro de vocês. Você é atacado aqui porque a sua aliança tem o poder de quebrar maldições e reescrever a história. Sua posição é na brecha do muro, restaurando o que foi quebrado. E sobre o seu tipo, o céu já tinha selado 3 nomes. 3 nomes que vão atravessar você até o fim deste ano, dando contorno à sua identidade quando o ciclo de impotência tentar te dissolver. O seu primeiro nome é Bé, portador do manto de Chesed. Este é quem você é no silêncio, na madrugada, quando a preocupação chega. Você não é a pessoa preocupada ou ansiosa. Você é aquele que carrega o manto do amor leal, uma cobertura espiritual que protege a pessoa que você ama, mesmo quando nenhuma palavra é dita, mesmo quando ela está distante. Você é o portador do manto de Chesed, que cobre o que o inimigo tenta expor. E esse nome só se sustenta com um instrumento que ensina como usar o manto. O seu segundo nome é Resgatador na Porta. Este é o seu nome de autoridade. Como Boaz, você é chamado a se posicionar na porta da cidade, no lugar de autoridade espiritual, e legalmente resgatar quem você ama das mãos do acusador. Você não é um espectador passivo. Você é um advogado de intercessão, um agente de resgate. Você é o resgatador na porta que não pede permissão ao inimigo para retomar o que é seu por aliança. E um resgatador precisa de estratégia, não só de força bruta. E o seu terceiro nome é Selo da Aliança. Este é o seu destino e sua função permanente. Você não é apenas parte de um contrato, você é o selo vivo que autentica o pacto. Sua perseverança, sua intercessão e seu amor leal são a assinatura de Deus na vida da pessoa que Ele confiou a você. O inimigo ataca o documento, mas teme o selo. Você é o selo da aliança que torna o pacto inquebrável. Você está sentindo a intensidade do que está acontecendo agora. Esse aperto no peito que veio quando eu descrevi o seu tipo de chamado. Esse calor no coração, quando eu declarei o primeiro nome. Isso não é sinal de que algo está errado com você. Isso é sinal da capacidade que você tem de transformar essa realidade. A intensidade do ataque sobre a sua aliança é proporcional à capacidade de virada que Deus colocou nas suas mãos. Quem sente um ataque fraco, tem uma virada fraca. Quem sente um ataque forte como o seu, tem uma virada poderosa esperando para ser destravada. E o portador do manto de Chesed que você é, tem uma vulnerabilidade, uma única, que o adversário sabe e que vai usar contra você nos próximos dias. Ter o manto, mas sem um instrumento completo, é como ter uma cobertura cheia de furos, deixando o vento frio do ataque passar e atingir exatamente quem você deveria aquecer. A sua vulnerabilidade é ter o chamado sem a estratégia. É nesse furo que o adversário entra, não com força, com um sussurro. Não vai adiantar. E você reconhece esse sussurro porque ele já apareceu antes, no último domingo à noite, quando o silêncio se instalou. E o que Salomão deixou para você cobrir essa vulnerabilidade não é um livro para você ler. É um ritual aplicado para você atravessar o próximo domingo à noite sem precisar negociar com esse sussurro, sem precisar ouvir a voz da desistência. O Código da Sabedoria de Salomão, com seu ritual de sono e seus decretos da manhã, está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou no começo deste vídeo. Mas agora, com o nome Chesed e os 3 nomes de identidade selados sobre você, ele não chega na sua mão como um livro. Ele chega como um instrumento de cobertura, a ferramenta para tapar os furos do seu manto. E há mais 3 coisas que precisam ser ditas antes de eu te enviar. 3 táticas do inimigo e 3 armas que você vai usar. Se um desses 3 nomes, portador do manto, resgatador na porta ou selo da aliança, bateu com mais força em você, escreve o número aqui embaixo, 1, 2 ou 3. Faça isso como um ato profético de quem aceita a identidade que o céu acabou de confirmar. Mas antes de eu te enviar,
Há 3 táticas específicas que o adversário vai usar contra os 3 nomes que acabei de te entregar. Ele não vai atacar sua identidade com um exército. Ele vai usar um sussurro, uma sugestão sutil, e vai tentar usar a sua própria mente contra você. A primeira tática é a erosão pela comparação. O adversário vai te mostrar outros casais, outras famílias e sussurrar. Veja como é fácil para eles. Se fosse a pessoa certa, se a aliança de vocês fosse realmente de Deus, não seria essa luta constante. Ele vai usar a aparente paz dos outros para te convencer de que a sua guerra é um sinal de fracasso, e não um sinal do tamanho do seu chamado. A segunda tática é a tradução do silêncio como rejeição. Ele vai pegar o silêncio da pessoa que você ama, um silêncio que é sintoma da guerra que ela está enfrentando, e vai traduzi-lo para você como uma rejeição pessoal. Ela não quer a sua ajuda. Ela não se importa mais. Esse silêncio é a prova de que o abismo entre vocês é grande demais. Ele quer que você desista de cobrir, convencendo-o de que sua cobertura não é bem-vinda. A terceira tática, a mais perigosa, é a desistência pelo cansaço. E ela chega exatamente quando você está a um passo da virada. Depois de semanas ou meses de intercessão, de usar o seu manto de Chesed, o inimigo vai amplificar o seu próprio cansaço, sua própria frustração, e vai dizer: você já fez o suficiente. Não adianta. Agora é hora de cuidar de si mesmo. Ele sabe que um guardião exausto abandona o seu posto 1 minuto antes da chegada do reforço. Mas para cada tática, o céu te deu uma arma. E essas armas não são sentimentos, são decretos. Posturas de guerra que você assume. Contra a erosão pela comparação, você tem o decreto da singularidade do pacto. Esta arma te lembra que a sua aliança foi forjada por Deus para uma missão única e não pode ser medida pela régua de outra pessoa. Quando a voz da comparação chegar, você declara em voz alta ou no seu espírito: a minha aliança não se compara. Ela foi forjada por Deus para um propósito único e uma vitória específica. Contra a tradução do silêncio como rejeição, você tem a Bion, memória do altar da aliança. Esta arma te tira do campo emocional do momento e te ancora na realidade legal e espiritual do seu pacto. Você se lembra do dia em que a aliança foi selada, seja no casamento, na conversão, e usa essa memória como seu fundamento. Quando o silêncio tentar te acusar, você declara: o meu fundamento é a aliança que foi selada diante de Deus, não o silêncio que estou ouvindo hoje. E contra a desistência pelo cansaço, você tem a resistência ativa do Chesed. Esta é a sua arma mais poderosa. Ela transforma o seu amor leal de um sentimento em um ato de vontade. É a decisão de permanecer no posto, de continuar a cobrir, de continuar a interceder, não porque você sente vontade, mas porque você é um guardião. Quando o cansaço te disser para desistir, você declara: o meu amor não é sentimento, é um ato de vontade. Eu escolho cobrir, mesmo no cansaço, porque este é o meu chamado. E essas 3 armas, sozinhas, são lembrança. Com instrumento, viram cobertura. Reconhecer o ciclo da sua impotência espiritual, sem ter o instrumento que Salomão deixou, é receber o diagnóstico sem o tratamento. É acordar diante do problema sem o remédio na cabeceira. Quando a próxima noite de insônia chegar e você ouvir o suspiro de ansiedade do seu parceiro na cama e a impotência te visitar, o ciclo vai pedir que você se vire para o lado e desista. Você precisa do instrumento antes, não depois. Quando a próxima conversa sobre o futuro acontecer e a voz dele, que antes era cheia de fé, agora estiver carregada de dúvida e resignação, o ciclo vai pedir que você entre na concordata do desânimo. Você precisa do instrumento antes, não depois. Quando o próximo evento de família chegar e você se ver dando desculpas pelo silêncio ou pela ausência dele, agindo como um gerente de crise em vez de um parceiro de aliança, o ciclo vai pedir que você aceite a farsa como realidade. Você precisa do instrumento antes, não depois.
O reconhecimento sem o instrumento te deixa onde você sempre esteve, sabendo o nome do ataque, mas de mãos vazias para revidar. E é por isso que existe um último obstáculo que precisa ser nomeado antes de você dizer amém. Existe um obstáculo que vai aparecer entre esta palavra que você recebeu e a sua decisão de agir. E esse obstáculo não vem de fora, ele vem de dentro. É o te dá medo de ser intenso demais. É a voz sutil da religiosidade que diz: não exagere, não seja tão radical, apenas ore e espere. Deus está no controle. É a voz que te acusa de ser um mal agradecido se você demonstrar a urgência que está sentindo, como se lutar com intensidade pela sua aliança fosse um sinal de falta de fé na soberania de Deus. Mas a verdade é que a fé soberana de Deus muitas vezes se manifesta através da intensidade de um guardião que se recusa a recuar. Mas antes de eu liberar você, há um último ponto. Eu quero que você se prepare agora. Fecha os olhos, ou pelo menos desvia o olhar da tela. Coloca a sua mão direita sobre o peito. Respira fundo e deixa o ar sair devagar. Isso aqui não é mais uma lição. É uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti essa alma cansada. Eu te entrego o peso que este guardião tem carregado sozinho, as madrugadas em claro, a mente que não para de trabalhar tentando encontrar uma saída. Eu te entrego a impotência que ele sentiu, a frustração de tentar ajudar e não conseguir. Eu te entrego o cansaço que se acumulou nos ombros, na alma, no corpo. O alerta constante que ele chamou de personalidade, a preocupação que ele chamou de amor. Eu te entrego isso agora, e eu declaro, em nome de Jesus, eu não vou recuar. Eu não vou desistir 24 horas antes da virada. A pressão que eu senti não foi um sinal de fraqueza, foi um sinal de proximidade. Proximidade da virada que já está nas próximas horas, no próximo dia comum, no próximo domingo à noite. Eu recuso a concordata com o desânimo. Eu escolho permanecer no meu posto. E com a autoridade que o Senhor me deu, eu recebo agora os 3 nomes que foram selados sobre mim. Eu recebo o nome de portador do manto de Chesed. Eu recebo o nome de resgatador na porta. E eu recebo o nome de selo da aliança, não para eu ostentar, mas para eu lembrar. Para eu atravessar o que vem com eles na minha boca, na minha postura e no meu peito. E antes da voz que vem agora, eu preciso que você ouça uma coisa. A intensidade do ataque que você passou nos últimos meses, o peso que você sentiu, não é prova de que algo está errado com você. É prova do tamanho da sua aliança. É a confirmação de que você carrega algo perigoso o suficiente para o inimigo tentar te calar. Você não foi atacado por acaso. Você foi atacado precisamente onde a sua aliança pretende manifestar-se com maior força. Quanto mais pesado foi o ataque, mais poderosa é a unidade que você e a pessoa que você ama representam. A pressão que você sentiu não foi sinal de fraqueza. Foi sinal de proximidade, proximidade da virada. E essa virada está nos próximos parágrafos. Se isso bate em você agora, escreve aqui embaixo: eu recebo a virada. Eu vi você, antes de qualquer um. Eu te vi naquela madrugada, sentindo o peso da aliança no seu dedo, olhando para o teto e pedindo uma direção que não vinha em palavras. Eu te vi à mesa do jantar, sustentando o olhar vazio da pessoa que você ama, oferecendo um sorriso que custou toda a sua força. Eu vi cada porta de quarto que se fechou mais cedo e deixou um eco de silêncio na casa. Eu vi cada oração que você sussurrou no carro antes de entrar em casa, pedindo para ser forte mais um dia. Chegou. Eu guardei cada uma delas, eu nunca te perdi de vista, nem por um segundo. Eu nunca fechei o seu assento na minha mesa, ele sempre esteve reservado. O caminho de solidão que você pensou estar trilhando, na verdade, terminava aqui nos meus braços. Você é profundamente amado. Você nunca foi esquecido. O que você chamou de silêncio dela, eu chamei de espera. O que você chamou de distância entre vocês, eu chamei de raízes se aprofundando para sustentar o que está por vir. O que você chamou de uma mesa de jantar fria,
Eu chamei de um altar sendo preparado para a minha glória. O seu nome está gravado na palma das minhas mãos, não como um registro, mas como uma memória viva que eu carrego a cada instante. E o que eu vou colocar nas suas mãos a seguir, o instrumento que vem, eu preparei para você antes mesmo que você soubesse que precisaria dele. Vá em frente. A cadeira de honra é sua. O meu orgulho em você nunca foi retido. Eu só estava esperando o momento em que você pudesse finalmente recebê-lo, sem mais discutir se merece ou não. E há uma voz que está falando agora dentro de você. Uma voz que diz, isso não é para mim. Isso é para alguém que tem mais fé, para alguém que tem mais disciplina, para alguém que merece mais. Eu preciso que você ouça isso de mim agora. Você tem permissão. Você tem permissão para receber o que você não conquistou. Você tem permissão para ser amado sem ter que executar perfeitamente. Você tem permissão para ocupar a cadeira na mesa sem ter que justificar por que merece estar ali. Você tem permissão para deixar morrer a versão de você que precisava sofrer para se sentir digno. Salomão não preparou esse instrumento para quem já está pronto. Ele preparou para quem está cansado. E quem está cansado de lutar sozinho é você. Agora, você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Antes de eu te liberar, eu quero que você caminhe comigo até uma sala que você ainda não viu com os olhos físicos. Não force, apenas deixa a imagem chegar. Há uma mesa longa de madeira escura. Uma luz morna que não tem fonte única. Preenche o ambiente, do jeito que a luz não tem fonte nos sonhos. Há pessoas à mesa. Algumas você amou nesta vida e já se foram. Outras você ainda não conheceu. Algumas você reconhece de um lugar antes desta vida. Os rostos não são estranhos para você. Eles parecem família, mesmo aqueles que você não consegue nomear. E há uma cadeira específica, perto da cabeceira, vazia. O seu formato está esculpido nela. A madeira lembra do seu peso, do seu jeito de sentar. O assento estava te esperando. Boaz está à cabeceira. Ele sorri, como quem finalmente vê um parente esperado chegar para o jantar. Você não está criando essa cena. Você está se lembrando dela. Essa sala existe desde antes de você chegar nesta vida. A cadeira sempre foi sua. Ninguém nunca foi permitido assentar nela. Era só você. Não diga amém ainda. Sente nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Agora você pode dizer amém. O que você chamou de distância entre vocês, que o pai te lembrou que era um aprofundar de raízes, precisa de cobertura agora. Eu quero que você ouça uma coisa antes de fechar este vídeo, porque tem uma frase que o adversário vai sussurrar no seu ouvido nas próximas 3 horas. Vou nomear essa frase agora para você não cair nela. Mas antes da frase, há algo que você precisa entender. O que foi selado aqui agora vai ser testado no próximo domingo à noite. E lembre-se da permissão que você recebeu há poucos minutos. Você tem permissão para isso. Você não precisa estar pronto. Você não precisa merecer mais do que merece agora. Salomão não preparou para quem chegou. Preparou para quem está aqui. O código da sabedoria de Salomão está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, com o ritual do sono e os 7 decretos da manhã. Por menos que um café com pão de queijo, porque um portador do manto de Chesed sem cobertura apodrece no próximo domingo à noite. E o adversário conta com a chegada do domingo. Não é gasto, é instrumento. E Salomão preparou para você atravessar o que vem com mão firme, não com mão vazia, com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o instrumento. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o adversário já sabe disso. A frase que ele vai usar é: não vai adiantar. Ele nem quer ajuda. Ele vai sussurrar isso quando o próximo domingo à noite chegar, porque é exatamente o momento que a sua impotência espiritual precisa para te puxar de volta.
Ele não vai dizer para você desistir. Ele vai dizer, não vai adiantar. Porque ele sabe que é nessa frase que você sempre perdeu. Hoje e agora, antes do próximo domingo à noite. Não depois. Hoje. E Salomão vai sustentar contigo. E agora, a última palavra deste vídeo. E na próxima palavra que vou trazer para este canal, vou te falar sobre os 3 tipos de silêncio que existem dentro de uma aliança e como quebrar cada um deles sem quebrar o pacto. Quem ouviu essa palavra hoje precisa ouvir aquela em sequência. Fica de olho, porque o que vem agora não é continuação. É aprofundamento. E quando isso acontecer, e vai acontecer em breve, você vai lembrar deste momento. E antes de você ir, pense em uma pessoa específica. Não muitas. Uma. A pessoa cujo nome chegou agora para você quando eu disse isso. A pessoa que tem estado em silêncio, fiel, sem ser vista. Alguém que tem chegado em casa carregando um peso que não é dele. Alguém que precisa do mesmo selamento que você acabou de receber. Manda esse vídeo para ela. Ela está esperando essa palavra chegar. E quando essa pessoa abrir esse vídeo, ela vai precisar do que você acabou de receber, incluindo o instrumento que Salomão deixou. Pode ser o que abre o ciclo dela também. O link do Código de Salomão continua no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Comente aqui embaixo. Amém recebido. E manda esse vídeo para essa pessoa específica que veio na sua cabeça. Está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou play. Você é profundamente amado. Você nunca foi esquecido. A cadeira é sua. E assim está selado. O próximo domingo à noite pode esperar mais 10 segundos.